Sim, Jesus, nós exaltamos, glorificamos o Teu nome, Pai, porque temos uma certeza nos nossos corações que aquilo que o Senhor conquistou naquela cruz, através da entrega que o Senhor fez da sua própria vida, isso é um direito nosso, é uma herança nossa. Aquilo que o Senhor conquistou ali reflete sobre as nossas vidas, irá refletir por toda a eternidade. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado pela entrega que o Senhor executou e fez ali naquele momento. Obrigado, Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor o ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, deu a ele vida, ressuscitou e deu uma nova vida, e essa vida se reflete sobre nós. Obrigado porque Cristo Jesus nos substituiu, ele morreu a morte que era destinada a nós, e hoje recebemos esse perdão sobre nossas vidas. E perdoado como estamos, podemos acessar aquilo que o Pai proveu, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida zoe, uma vida completa. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por isso. E em nome de Jesus nós declaramos, Pai, que cremos e confiamos na obra que o Senhor fez naquela cruz. Espírito Santo, este ambiente, este lugar, as nossas vidas estão nas suas mãos neste momento. Pai, não há sentido, não há motivo, não há razão maior de estarmos aqui reunidos a não ser podermos ser ministrados pelo Senhor, tocados pelo Senhor. Obrigado pela palavra que será compartilhada, mas Pai, obrigado pela presença do Espírito Santo aqui. Pai, cada um de nós que está aqui neste lugar hoje, certamente cada um de nós que está aqui hoje precisa do Teu toque em alguma área nas nossas vidas, ou no físico, talvez uma enfermidade que precisa ser curada, removida, na alma, nos sentimentos, nas emoções, nas frustrações, talvez algo que está nos preocupando, nos deixando previamente preocupados ou ocupados, a nossa mente ocupada desnecessariamente, talvez algo que esteja nos desanimando. Pai, em nome de Jesus, se existe algo nas nossas vidas que precisa ser tratado, resolvido, de uma ação sua, talvez ligada às finanças, ao trabalho, Pai, em nome de Jesus, cada um de nós aqui certamente tem uma área onde o Senhor pode se mover. E através do Teu Santo Espírito agora, do poder do Teu Santo Espírito, nós declaramos que todas essas áreas, elas não são maiores do que o nosso Deus. Todas essas circunstâncias, todas essas situações, elas não são maiores do que o nosso Deus. E que o Teu Santo Espírito hoje possa se mover e tocar as nossas vidas, transformando essas áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você a se assentar, por gentileza. Pode ficar à vontade aí no seu lugar. Uma alegria estarmos juntos aqui, reunidos, né, neste primeiro sábado do mês de agosto. Eu ia falar setembro. Minha cabeça está mais acelerada, né? De agosto. Hã? Misericórdia, André falou. Do mês de agosto. Uma alegria estarmos juntos como igreja, como corpo. Tenho certeza de que o poder de Deus irá se manifestar sobre a sua vida. Você será tocado. E eu tenho certeza de que algo extraordinário irá acontecer. Nós estávamos se organizando ali em casa, eu, Andréia, antes de virmos. E até vou abrir a mensagem aqui. Tem um irmão nosso, e nós acompanhamos, ele é pastor de uma outra igreja, e o ano passado ele passou por uma situação, na verdade, nos últimos 2 anos, ele teve várias situações de problemas, de embates, do ponto de vista da saúde, do físico. 2 anos atrás, mais ou menos nesta época do ano, assim, junho, julho, ali, mais ou menos nesse período, ele teve teve os seus rins parando de funcionar. Jovem, 30 e poucos anos de idade, e os rins pararam. E ele começou a fazer diálise peritoneal, depois foi para hemodiálise, entrou na fila do transplante. E um pouco depois conseguiu o transplante, fez o processo, fez o procedimento, hoje tem uma vida relativamente normal dentro do contexto de um transplantado. Mas o ano passado, mais ou menos nessa época também, a esposa dele teve um grave caso de hemorragia uterina, né? Perdeu um bebê, foi um caso muito grave, muito complexo. Passou por procedimento cirúrgico, passou por uma série de problemas, uma série de dificuldades. E
E assim, eu lembro que nós estávamos na semana do SDA, né? Foi semana atrasada o SDA. Atrasada, né? Já passou essa, né? Semana anterior aí, no sábado passado estava tendo o último culto. Eu lembro que nós estávamos num dos cultos do SDA e eu conversei bastante com ele e ele estava ainda bastante tenso de tudo que aconteceu, de ter visto a esposa, né, dentro de casa, caída, com muito sangramento, o atendimento, toda aquela coisa aquela parafernália toda. E eles não têm filhos, um casal jovem, com vontade, com desejo de ter filhos e uma incerteza, uma insegurança. E hoje à tarde ele compartilhou aqui um resultado de ultrassom dela. Eu não vou ler o texto todo, nem porque a gente não entende nem, né, não vai entender 80% do que está escrito aqui. Talvez só um ou outro aqui, está o Rafael aqui, a Lara ali, talvez eles entendam um pouco melhor. Mas vou ler aqui só o finalzinho aqui do texto, né, do laudo, na verdade. Deixa eu só ver se está certo, está certo. Então, ovário esquerdo, tópico com morfologia e ecogenicidade normais, ou seja, o ovário completamente normal. O direito também completamente normal, sem sinais de nenhum tipo de problema. Então, assim, meu irmão, um ano atrás ele estava com uma perspectiva, inclusive nós conversamos muito a respeito de adoção. E ele e a esposa entraram já no processo de adoção, né, num processo, já se habilitaram para adotar, porque eles tinham a perspectiva de que possivelmente ela não teria condições de ter filhos. De qualquer maneira, não invalida o processo, né, ele continua no processo. Por que eu estou contando essa história? Realmente, vou até olhar aqui, eu nem tinha programado a hora que eu planejei o que eu ia falar aqui, mas eram 10 para as 3, um pouquinho antes das 3 horas da tarde, postou. Eu vi a mensagem, eram 6h40. Então foi a hora que eu mandei uma mensagem ali, foi o momento que eu vi, alguns minutos atrás. Então saiba, tenha convicção, tenha certeza de que o Deus que nós servimos, que nós seguimos, o Deus que é o nosso Pai, Ele continua realizando milagres. Ele continua operando. Nós conhecemos o casal, sabemos quem é. Humanamente era impossível ter um resultado de exame como esse. E nós precisamos crer, saber que Deus é poderoso para transformar as situações e as circunstâncias que nós vivemos. Amém? Você concorda comigo? Aleluia. Eu quero ler um texto aqui, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Estava aberto. Não vi que estava aberto. Quero ler aqui dos versos 32 até o 39, até o finzinho do capítulo. O texto diz assim: Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Repita comigo 2 palavras. Repita assim: neste deserto. Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Considerando que Jesus mais os discípulos são 13 pessoas, daria meio pão para cada um, sobraria meio, provavelmente eles iam dar para Jesus, né? Não sei, talvez um que comesse mais, comesse a outra metade, e uns peixinhos ali, que eles nem relataram quantos são, provavelmente eram uns lambarizinhos, né, pequenininhos, não sei. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos, e esses distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças, e tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Essa história, na verdade, a multiplicação de alimentos, Jesus faz mais de uma vez, tem mais de um relato. Esse aqui é um deles, não é o primeiro, não foi a primeira vez. Os discípulos já tinham experimentado isso. E eu quero destacar aqui, na verdade, 4 palavras deste texto, para nós meditarmos em algo que Deus colocou no meu coração.
O primeiro deles é no verso 33, quando os discípulos falam: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Por que isso tem uma importância? Aqueles homens, quando eles foram confrontados com a pergunta que Jesus fez, olha, eu não quero dispensar as pessoas, eles estão há 3 dias me seguindo, nós estamos caminhando, conversando, pregando, provavelmente Jesus havia curado pessoas ali, e aí então ele fala: eu não posso dispensar essas pessoas e deixá-las irem embora sem alimentá-las. Mas os discípulos, eles não estavam preocupados, num primeiro momento, com a quantidade de comida. Eles estavam preocupados com o lugar onde eles estavam. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Eles falam assim: Jesus, no deserto não tem nenhuma padaria. Não tem... Obrigado, Apolo. Eu fiz uma lambancinha aí. Não tem nenhum fast food, não tem nenhum... Como é que é aquele posto? Um posto Ipiranga. Se quer alguma coisa, vai no posto Ipiranga. Não tinha posto Ipiranga ali para eles pegarem alguma coisa para comer. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda: normalmente nós estamos preocupados com o lugar onde nós estamos. Às vezes nós olhamos o lugar onde nós estamos, e no lugar onde nós estamos nós não enxergamos perspectiva do que nós vamos, da onde virá uma solução. Às vezes você está envolvido numa circunstância tão complexa, tão difícil. Vou usar um exemplo aqui, talvez do ponto de vista financeiro. Tem tantas situações, tem tantas pendências, tem tantas coisas acontecendo, ou o recurso ele se torna escasso num determinado momento, que às vezes você pode parar e olhar e falar: nesse trabalho que eu estou, ou neste lugar onde eu estou, dessa forma como estão as coisas, eu não enxergo perspectiva. Talvez exista no ambiente de uma relação, talvez da casa, da família, onde você olha e fala: não consigo ver perspectiva. Os discípulos, eles estavam preocupados com o lugar era importante para eles. Neste lugar onde eu estou, não tem recursos. Talvez um mais espirituoso dissesse: olha, se nós pegar um punhadinho de areia, o senhor transformar, já que o senhor transformou água em vinho, não tem como transformar areia em farinha, Talvez alguma coisa desse tipo. Mas o lugar para eles tinha uma importância. Eles falam: como neste deserto não há pão, onde nós vamos encontrar, onde haverá neste deserto pão? Onde haverá neste trabalho recurso? Onde haverá neste consultório, neste médico, saúde para a minha vida? Onde haverá no meio deste ambiente da igreja solução para aquilo que eu preciso? Aqueles homens estavam preocupados no lugar onde eles estavam. A grande diferença é que eles não tinham percebido, ou não havia virado uma chave na mente deles, que o lugar, ele é indiferente desde que você tenha Jesus junto com você. E aí, Efésios, logo no comecinho ali do livro de Efésios 1:3, se eu não estou enganado, eu usei esse texto domingo passado. Ele diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Nós somos benditos do Pai. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E a palavra "em", ali no texto de Efésios, significa que você está colocado nele. Aqueles homens não tinham conseguido concatenar, conectar na sua mente, assim, raciocinar de maneira lógica e dizer assim: estou com Jesus, não faz diferença se eu estou no deserto ou não. Poderia estar na beira do mar, lá talvez numa cidade litorânea ali, com uma boa estrutura, com muitas padarias, com muitos produtores de pescadores na beira do mar, muitas peixarias ali, talvez uns bons restaurantes. Dizer: Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui cada um num lugar, a gente organiza eles aqui, eles comem nos restaurantes. Mas eles não conseguiram perceber que não era o lugar que fazia diferença na vida deles, mas sim com quem eles estavam. Então, o que eu estou dizendo para você nesse meu primeiro ponto, nesse meu primeiro aspecto aqui, é que nós devemos prestar atenção
em quem está conosco e não com o lugar. A importância não é o ambiente, mas sim quem está conosco. Por isso que quando nós estamos aqui reunidos como igreja, não só aqui, é claro, né? Mas eu vou dar uma ênfase nesse, dar um foco, projetar uma luz nesse pensamento. Quando nós estamos reunidos como igreja, nós temos que ter na nossa consciência de que o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Se nós conseguíssemos, assim, mudar uma chave, mudar o pensamento e falar: Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor está aqui. Isso muda a nossa maneira de ver as coisas. Você falaria diferente, você faria as coisas de uma maneira diferente, você oraria diferente. Muitas vezes nós não conseguimos ter essa perspectiva. O segundo aspecto que eu quero abordar com você é que Jesus, ele não está preocupado com o lugar. Olha o verso 34. O que Jesus pergunta para eles? Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Jesus não perguntou assim: qual é a padaria mais próxima? Qual é a lojinha de conveniência, o supermercado, bom dia, bem bom, Condor, vou usar esse nome agora, estou brincando. Ele não se preocupa com aonde eles vão buscar, mas ele se preocupa com o que eles têm nas mãos. E é isso que eu quero que você perceba. Muitas vezes nós estamos num lugar que nós achamos inadequado, mas Jesus está conosco. E nós ficamos preocupados, tensos, estressados com o lugar. Puxa vida, essa situação, esse lugar onde eu estou. E Jesus está dando um chacoalhão aí no seu ombro, dizendo: ei, não olhe para a areia. Esqueça o sol que está ardendo na sua cabeça. Não se preocupe com esse vento que projeta um pouco de areia em você, assim, vai esfoliando sua pele. Algumas mulheres até gostariam, disso. Não se preocupe com isso. Mas o que é que você tem? O que está nas suas mãos? O que eu quero que você entenda é que Jesus, ele opera a partir daquilo que temos, não a partir de onde estamos. Se nós estamos nele, fisicamente não interessa o lugar onde você está, porque você está em Cristo Jesus. Mas ao estar em Cristo, ele quer ver o que você tem nas suas mãos. E a partir disso, ele vai capacitar você, ele vai prover para que o milagre possa acontecer. Jesus olha para eles e não para onde eles estavam. Jesus olha para aquilo que eles tinham nas mãos e não para o lugar onde eles estavam. A preocupação de Jesus era com o que ele poderia trabalhar e não com o lugar. Quando nós ficamos presos no lugar, nós não conseguimos focar naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Quando nós nos preocupamos com o lugar onde estamos, nós esquecemos aquilo que Jesus depositou nas nossas mãos. Porque o lugar se torna mais importante. E às vezes a gente fica perdido e falando: olha, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou sair desse problema? Como é que eu saio desse lugar? E você está o tempo todo preocupado com o ambiente, não com aquilo que Jesus deu a você, com as habilidades, as capacidades, os recursos, a graça e o favor que ele depositou em sua vida. Então, meus 2 pontos iniciais aqui, eu não titulei, o título da mensagem, na verdade, é Lugar de Cura, mas eu não pus tópicos descritos. Primeiramente, olhe que o lugar tem menos importância quando você está com Cristo Jesus. Segundo, se você está com Cristo Jesus, o que é que você vai depositar nas mãos dele, que vai sair das suas mãos e vai para as mãos dele? E o terceiro aspecto que eu quero que você olhe, Jesus, ele pegou aqueles pães, mas antes de fazer qualquer coisa com aquilo que os discípulos entregaram para ele, no verso 35, o texto diz assim: então, tendo mandado o povo assentar-se no chão. E essa palavra assentar-se, ela tem um papel importante nesse texto. A palavra assentar-se aqui, ela é uma conjunção de 2 palavras do original do grego. E ela significa descer de uma posição de superioridade. Descer de uma posição de superioridade. Essa palavra representa que nós devemos nos prostrar em reconhecimento a uma autoridade.
O que ele estava falando para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aquelas pessoas que estavam seguindo ele por 3 dias, era: deixe todos os conceitos, deixe todos os sofismas, tudo que você aprendeu, tudo que está na sua mente, toda a sua lógica, deixe isso de lado e se prostre aqui. Jesus não pediu para que as pessoas se ajoelhassem na direção dele, pediu para que elas se assentassem. Mas a palavra que ele usa não é um sentar, como se eu viesse aqui e sentasse dessa forma aqui. Não é isso. O sentar que Jesus fala é da forma como o judeu costuma fazer uma refeição. E o judeu não usava, pelo menos naquele momento, uma mesa como nós usamos. Ele não usava uma cadeira e uma mesa 80 centímetros do chão. 70, 80 centímetros do chão. Eles usavam mesas baixas, 20 centímetros no máximo do chão. E eles se reclinavam, apoiando-se no seu próprio cotovelo. E eles usavam uma das mãos para pegar a comida. Esse reclinar-se quer dizer que você vai estar na posição mais baixa. E é isso que Jesus fala. Jesus fala: olha, assentem-se. Eu não estou preocupado com o lugar. Eu quero saber que recursos você tem. Me dê esses recursos. E se posicione a entender que eu vou prover por você. Olha o que Pedro, que estava no meio desses homens aqui, dos discípulos, talvez tenha até sido ele que respondeu: Jesus, não tem padaria no deserto. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 6 e o 7. Pedro diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. O que eu quero que você entenda é que Jesus, naquele momento, ele não estava pedindo para que as pessoas se humilhassem num sentido negativo, mas para que elas se prostrassem e fizessem um gesto, um ato de reconhecimento. Quem é que tem o poder de manifestar a sua presença aqui e de mudar a circunstância? Independente se os meus pés estão colocados até os tornozelos dentro da areia. Não importa isso. E os 3 pontos que eu abordei aqui com você são: Jesus, ele não se importa com o lugar. Jesus, ele quer aquilo que você tem de mais precioso e que você entregue para ele e que você se assente e descanse sabendo que ele vai agir. Como Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. E o exaltar aqui é ascender, é elevar, é colocar para cima. Pedro escreve: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de você. Então, meu irmão, se o lugar é preocupante, se o lugar não é seguro, se o lugar faz as suas pernas vacilarem, se a areia está soprando aí, entrando nos seus olhos, te atrapalhando, não se preocupe com o lugar. Pegue aquilo que você tem, deposite aos pés, nas mãos do Senhor e se assente. O assentar aqui, ele tem um sentido, ele tem um propósito de nos colocar numa posição de rendição e ao mesmo tempo de descanso, confiança. Quando você se assenta, você confia, você está descansando, você está tranquilo. Então, o assentar-se que Jesus representa 2 aspectos muito importantes. Eu me posicionar, me rendendo, e eu me posicionar dizendo: Senhor, eu confio naquilo que o Senhor vai fazer. Meu irmão, 3 dias sem comer, vamos ser honestos. Eles não tinham geladeira, eles não tinham miojo que não derrete, né? Esses dias eu vi uma experiência aí, uma mulher comprou, não lembro quantos anos era, mas eram alguns anos. Ela comprou um lanche, eu não vou, como transmite, né? Não vou falar o nome da lanchonete, mas uma lanchonete bem conhecida de fast food. E ela comprou o lanche, vinha ali o sanduíche com os componentes e a batata frita. E ela guardou aquilo por diversos meses consecutivos. E depois de muitos meses, ela foi lá monitorando, ela abriu, e o lanche, a aparência do lanche estava normal, estava integral. Claro que ele perdeu um pouco de cor, murchou um pouco, porque ele provavelmente desidratou um pouco,
mas não deu bolor. Se você fizer um pão de casa, produzir um pão na sua casa, você guardar numa gaveta ele por um tempo, vai bolorar todo, eu tenho certeza disso. Agora, aquilo ali é tão borrachudo, né? Tão borracha que nem o tempo consumiu ele. Aquelas pessoas não tinham isso. Aquilo que elas levaram, provavelmente elas consumiram no primeiro dia, no segundo dia. Meu irmão, andar no deserto, com certeza eles tiveram fome. Se você fica 1, 2 dias se alimentando mal, não comendo, eu tenho certeza que o seu humor muda. Tem algumas pessoas que pulam uma refeição, o humor muda completamente, né? Quando faz uma refeição de salto ali. Aquelas pessoas não comiam há um bom tempo. Elas precisavam se alimentar, elas precisavam de suprimento. E aí então, colocar-se numa posição de rendição significa que mesmo diante de um fato, de uma necessidade, eu reconheço que Jesus Cristo é o provedor da minha vida. Não são os meus pais, não são os meus patrões, donos da empresa onde eu trabalho, não é o meu negócio, não são os meus clientes, não é aquilo que eu tenho, não é a minha poupança, lá, minhas economias, a minha casa, o meu carro. Não é isso que provê pela minha vida. Mesmo numa circunstância de dificuldade, assentar-se significa que eu me rendo integralmente. Eu entrego aquilo que eu tenho, meus poucos pães e meus poucos peixes, e eu me rendo, e Jesus interfere, entra na situação e interfere. Então, o que eu quero que você saia daqui hoje bem claro na sua mente, é que Jesus, ele teve essas atitudes todas. Ele não considerou o lugar, ele sabia que ele tinha o poder de transformar aquela circunstância. Ele precisava que as pessoas olhassem para ele. Ele então pede para que eles entreguem tudo que eles tinham de valor, de importante para aquela circunstância, se assentassem. E aí Jesus tem o gesto que é um dos mais impactantes aqui dessa circunstância. Ele pegou, no verso 36, pegou os 7 pães e os peixes e tendo dado graças, ele agradeceu. Agradeceu. E aí eu confesso a você que essa é uma área que me pega no sentido assim, muitas vezes nós temos a tendência de olhar o pouco e dizer, não vai dar. E às vezes nós usamos essa expressão, não é suficiente. Provavelmente, né, o texto não diz exatamente quantas pessoas tinham ali, provavelmente, exceto Jesus, qualquer um daqueles outros homens pegaria aqueles 7 pães e os poucos peixes e dizer, Jesus, o senhor está ruim de matemática nessa aula aí, não conseguiu fazer a conta, porque isso aqui não vai dar. Qualquer um de nós olharia aquilo ali e diria, puxa, que pena. Por mais que eu ponha uma migalhinha, não vai cobrir a demanda, não vai suprir a demanda que nós temos. Mas Jesus pega aquilo, olha para aquilo que está nas mãos dele, que veio entregue daquelas pessoas, e ele diz, Pai, obrigado, eu te agradeço por aquilo que nós temos, por aquilo que está aqui. Quando nós aprendemos a agradecer pelo trabalho, pelas suas, vou até dar um passo atrás aqui do trabalho, pelas suas capacidades e características individuais como pessoa. Quando você olhar para quem você é, para quem você se tornou ao longo da sua vida, e olhar-se no espelho e dizer, Pai, obrigado. Obrigado pela minha formação, pela minha experiência, obrigado por aquilo que o Senhor me deu, obrigado por tudo que eu tenho, obrigado por tudo aquilo que está nas minhas mãos, obrigado pela minha origem, pelos meus pais, pelos meus irmãos, obrigado pelo meu esposo, pelos meus filhos, obrigado por tudo aquilo que hoje faz parte da minha vida. Mesmo que você esteja com os seus pés no deserto, com a barriga vazia e com fome, e sabendo que o que você tem nas suas mãos pode não ser suficiente. Você entende como a gente olha o cenário dessa perspectiva? E Jesus, ele quebra o paradigma da reclamação, da murmuração, da queixa, do dizer, puxa vida, não vai dar, não tem como, não dá. Ele quebra esses paradigmas todos. E ele pega aqueles 7 pães e os poucos peixes que tinham dado a ele, e ele dá graças a Deus. A palavra graças aqui é a palavra eucaristos, e significa
ser completamente grato por algo que está nas suas mãos. É olhar para aquilo que está nas suas mãos e dizer muito, muito, muito obrigado. Curiosamente, é a mesma palavra que Jesus usa no momento em que ele faz a ceia. É a mesma palavra. Quando ele pega o pão e o vinho e ele dá graças. É a mesma palavra. Ali ele não precisava multiplicar. Ali era suficiente. Mas ele agradece da mesma forma. Seja grato em toda e qualquer circunstância. E eu fecho o meu pensamento aqui, voltando no começo do texto, o verso de número 32, quando Jesus ele diz assim, chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão desta gente. Tenho compaixão destas pessoas. Meu irmão, um dos grandes erros, amanhã eu vou falar um pouco sobre isso na mensagem. Um dos grandes erros nossos é não enxergarmos as nossas vidas na mesma perspectiva de Jesus. É não enxergarmos as nossas vidas na mesma perspectiva de Jesus. Muitas e muitas e muitas vezes nós nos colocamos num lugar de autopiedade, de nos colocarmos numa posição assim, porque isso é assim, porque eu sou assado, porque eu nasci assim, porque eu cresci assim, porque as pessoas não me entendem. Nós fazemos isso com muita frequência. Mais do que nós imaginamos. Às vezes você não declara, mas lá no fundo da sua consciência você pensa dessa maneira em algumas circunstâncias. E às vezes nós olhamos para a situação e dizemos, nem Jesus está vendo o que eu estou passando. Nem Deus imagina o aperto que eu estou vivendo. Muitas vezes nós falamos isso. Talvez você não use essas palavras. Estou aqui exemplificando para você. Mas tenha consciência que Jesus estava vendo aquela multidão e ele percebeu a necessidade que existia naquele lugar. Ele percebeu. As pessoas não encontraram um caminho para solucionar a situação da fome naquele momento. Mas Jesus percebeu a necessidade. Jesus se moveu buscando o que ele precisaria para multiplicar e resolver a circunstância ali. E ele tinha gratidão no seu coração, a partir de onde multiplicaram as coisas. Tenha consciência disso. Jesus está vendo você, aonde você está, o que você está passando, o que você está sentindo, o que você tem no seu coração, ele está vendo. Os recursos que você precisa, provavelmente estão nas suas mãos. O que você precisa fazer é parar de olhar o ambiente. Olha, porque está acontecendo isso, porque agora aconteceu aquilo, porque o governo americano taxou não sei o quê, porque pare de olhar o ambiente. Estou falando do macroambiente, mas pare de olhar o microambiente também. Porque o meu carro tem problema, porque a minha casa, porque a minha mulher, porque o meu filho. Pare de olhar o ambiente. Pegue aquilo que tem nas suas mãos. Jesus, Senhor, eu não tenho nada. Você tem a sua vida. Entregue para Jesus. Mais uma vez quero finalizar o raciocínio aqui. Jesus vê você, aonde você está. Ele não se importa com o ambiente. Ele pega aquilo que você tem de valor. Ele é grato por aquilo que você entregou nas mãos dele e ele opera um milagre. Tenha consciência disso. Agora você precisa dar esse passo. Se aqueles homens agarrassem os seus pães e dissessem, não, Jesus, o senhor está louco? Olha quantas pessoas. Nós já estamos caminhando 3 dias, trabalhando um monte aqui. Você não para de pregar, não para de curar, não para de organizar fila. E eu tenho que ficar atendendo gente, e é um monte de gente pedindo coisa. Estou cansado. Se eles se aferroassem àquilo que eles tinham, eles não veriam um milagre. Abra mão, entregue para Jesus e deixe que Ele opere aquilo que você precisa na sua vida. E aí, finalizando mais uma vez, a gratidão precisa estar presente. Quando estamos com Jesus, o lugar não importa. Temos que entregar tudo que está nas nossas mãos, nos render a Ele com o gesto de assentar e deixar que a gratidão conduza os processos. Seja grato por tudo que você tem. Vamos ficar em pé, por gentileza. Eu quero fazer uma oração. E o culto, este momento de estarmos celebrando ao Senhor, nós
conduzimos ele com uma temática, que é curas e milagres. Eu abri aqui dando um testemunho desse pastor, que é amigo, uma pessoa próxima, para que você saiba que Jesus continua curando, Ele continua operando, transformando aquilo que nós vemos como natural. Eu trouxe um texto que expõe uma circunstância completamente sobrenatural. Então pegue todos os seus preceitos, preconceitos, pensamentos, estrutura mental, seu mindset, pode pôr o nome que você quiser aí, sua forma de pensar, seu modelo mental. Ponha isso de lado. Fale, Senhor, eu entendo. A lógica, o racional humano, a alma, a razão, o conceito de raciocínio, eu entendo tudo isso, Jesus. Obrigado porque eu tenho uma alma. O Senhor me deu capacidade de entender as coisas, saber que 2 mais 2 é 4, saber que 5 vezes 5 é 25. Né? Ontem Matias estava me ensinando isso ali, que é um quadrado. Nós temos essa capacidade lógica, mas pegue a sua lógica e ponha do lado. Aqueles homens falaram, onde nós vamos arranjar pão nesse deserto? Talvez você hoje esteja perguntando, onde eu vou arranjar pão para resolver os problemas da minha casa, da minha família, dos meus filhos, do meu trabalho, dos meus negócios, da minha alma talvez, dos meus sentimentos e emoções que estão aqui dentro. Onde eu vou arranjar pão? E aí Jesus diz, o que você tem? O que está nas suas mãos aí? Quantos pães e peixinhos você tem aí? Me entregue isso. Talvez aquilo que está ferindo você do ponto de vista da sua saúde física, do seu físico ali, do seu organismo que não está funcionando bem, uma dor ou um órgão que não funciona corretamente. Coloque isso diante dele. Saiba que ele tem o poder de agir, de mover. E aí eu quero desafiar você. Desafiar você a talvez quebrar um paradigma na sua mente. E pegar esses pães e peixes que para os nossos olhos talvez sejam tão poucos. E dizer, Pai, obrigado. Eu quero que você hoje, neste momento, fale assim, use aí sua imaginação, o seu pensamento. Fala, Pai, existe uma situação aqui. Não importa, eu não preciso saber, você não precisa falar isso para nós. Pode ser material, como eu falei, do ponto de vista financeiro. Pode ser físico, do ponto de vista de uma enfermidade. Pode ser do relacionamento com alguém, ou pode ser do relacionamento com você mesmo. Mas olhe para essa circunstância e fale, Pai, obrigado, porque a solução para isso está nas suas mãos. Eu te entrego. É curioso isso. Os discípulos, se eles ficassem com os pães nas mãos deles, a solução não viria. Nós precisamos abrir mão. Essa mensagem, ela passa por isso. Você precisa se assentar. Se assentar é reconhecer a grandeza de Jesus. Não é o que você faz, não é o que você pensa que vai mudar como Deus ama você. Ele te ama. Se Ele não te amasse, aliás, quando Ele fez o maior gesto de amor sobre a face da terra, você nem tinha nascido ainda, nem eu, né? Quando Jesus veio, ou seja, Ele te ama, independente do momento, do tempo, de quando. Ele te ama. Tenha consciência disso. Ele tem compaixão de você. Ele tem compaixão de mim. Pegue os seus pãezinhos, os seus peixinhos, dê a Ele. Mas dê com gratidão. Fala, Jesus, é pouco, é tudo que eu sou, é tudo que eu tenho. Agora opere, se mova. Espiritualmente Ele vai se mover. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, por esse texto. Pai, eu quero agradecer o Senhor, porque muitas vezes nós nos achamos ou sentimos que somos tão pequenos, tão minúsculos, tão inúteis talvez, ou talvez não nos sentimos dignos de estar diante do Senhor. Muitas vezes esse sentimento entra nos nossos corações. Muitas vezes esse sentimento, ele domina os nossos pensamentos. Muitas vezes nós olhamos
as circunstâncias que deram errado, as decisões que não foram bem sucedidas nas nossas vidas. E nós ficamos achando que nós somos aquilo, o erro, o problema. E nós ficamos concentrados nisso. Talvez um daqueles discípulos falou: Jesus, mas onde o Senhor estava com a cabeça de trazer esse povo para o deserto? Que decisão mais insana. Jesus, muitas vezes nós conduzimos as nossas vidas para um deserto de forma insana. Mas hoje nós temos consciência de que o Senhor está conosco. E o lugar onde nós estamos não tem importância, porque o Senhor está conosco. E a partir de hoje, deste momento, nós declaramos uma palavra de cura, de restauração, de saúde sobre o seu corpo físico, sobre o meu corpo físico. Nós declaramos uma palavra de cura e de restauração sobre as suas emoções. Talvez um pensamento que recorrente está na sua mente, diária, todos os dias. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu dei esse passo? Oh, que dia mais frustrado foi o que eu decidi fazer isso. Jesus hoje está aqui, através do poder do Espírito Santo de Deus, para restaurar esse pensamento, para retirar você desse looping de pensamento negativo. Em nome de Jesus eu declaro: você está curado desse pensamento agora. Jesus supriu aquelas pessoas com pão, para que elas tivessem força para se levantarem no meio do deserto e retornarem para suas casas. O Espírito Santo de Deus está aqui hoje suprindo você, dando a você força, capacidade, de uma maneira extraordinária, para você dar mais um passo, para você avançar, ir adiante. Mas, meu irmão, entregue tudo que você tem a Ele. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Eu quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos enche com o teu poder, com a tua graça, com o teu favor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos dá vida. O Senhor gera vida em nós. E se existem alguns sonhos, se existem alguns projetos, se existem alguns planos que estão mortos dentro do nosso coração, hoje o teu Santo Espírito traz vida e ressuscita isso. Ressuscita os relacionamentos, ressuscita a saúde, ressuscita os desejos e planos de um futuro, ressuscita aquilo que o Senhor mesmo depositou nas nossas mãos e que por algum motivo nós deixamos isso morrer. Se existe alguém aqui no nosso meio ou nos ouvindo aí pela internet que se frustrou com outra pessoa, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que a mágoa, o ressentimento, a amargura dessa frustração seja removida agora, no nome de Jesus. Eu ordeno a você, Satanás, que tem colocado culpa, peso, dor, por conta de um sentimento de rejeição, ou um ressentimento, ou de uma mágoa, saia daí agora. Eu declaro liberdade completa em nome de Jesus. Pai, se existe alguém no nosso meio que se sente inferior, menor, rebaixado, inferiorizado pelas circunstâncias da vida ou por aquilo que pessoas declararam a seu respeito, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor está fazendo você ascender, se levantar, sair desta posição de prostração. Existem projetos e sonhos na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Pai, nós somos gratos porque o Senhor permitiu que nós entregássemos coisas nas suas mãos. E essa entrega gera vida, gera abundância. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos faz abundantes. Pai, o texto diz que sobraram 7 cestos de alimentos. Muitas e muitas pessoas se alimentaram. Pai, o Senhor está liberando hoje sobre a vida dos meus irmãos aqui a abundância. Abundância de palavras de vida, abundância de recursos financeiros, para que nós possamos abençoar outras vidas, para que aquilo que nos oprime ou nos
de certa forma, nos deixa triste, seja sobrepujado, seja vencido, e possamos abençoar outras vidas. Abundância de saúde sobre o seu corpo físico. Nós declaramos isso liberado hoje, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós liberamos isso porque nós cremos no seu poder, na graça e no favor do Senhor. O mesmo Jesus que multiplicou aqueles pães e aqueles peixes 2000 anos atrás, Ele se move hoje, Ele cura hoje, Ele restaura o físico, Ele restaura a alma, Ele traz água onde é deserto, Ele traz vida onde nós achamos que estava morto. E nós declaramos isso liberado sobre cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos isso porque cremos, porque sabemos que isso é uma verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero desafiar você a nós fazermos duas coisas. Primeiro, quero que nós cantemos um cântico. Não saia, não se disperse ainda. Vamos louvar e adorar o Senhor. Ele é digno de louvor, é digno de adoração. Vamos adorá-lo. Feche seus olhos, adore o Senhor de todo o seu coração. Se você não tinha nenhum pãozinho, nenhum peixinho para entregar a Ele durante todo o tempo que eu falei, entregue o pão e o peixe do louvor e da adoração. E no final, ao terminarmos de cantar, pode ser até mesmo durante a música, não importa. Se você deseja, se você tem algo no seu coração e você gostaria que nós orássemos junto com você, se existe algo que você quer uma interferência, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos declarar algo sobre a sua vida. Se você deseja, não é obrigado a vir, eu não quero constranger ninguém a vir. Mas enquanto estivermos cantando, se você sente no seu coração e você fala, eu quero uma ajuda, eu quero um apoio, eu quero que alguém ore comigo aqui, sobre essa circunstância. Você não precisa falar o que é, não precisa expor o que é, mas só vem aqui à frente e nós vamos orar juntos. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor.